Meu nome é Nelson Ferreira Sobrinho, eu já estou no mercado desde 2008, 2009, comecei a operar opções em 2010, depois de um curso que eu fiz, e de 2011, 2012 para cá, venho me dedicando um pouco mais a esse mercado aí, né, mercado de derivativos, o mercado comportamento, a volatilidade afeta muito, então muita gente fala que tem que tomar cuidado, tal, mas é um mercado que dá para a gente operar, se a gente entender os riscos, dá para a gente montar algumas operações e a gente conseguir uma rentabilidade muito boa. Né? Então, desde 2008 a gente vem fazendo alguns testes aí, em 2012 a gente começou a operar um pouco mais pesado operações de hedge, e no último ano a gente começou a se dedicar a aprimorar essa planilha, que a gente vai apresentar para vocês, a gente até apresentou na outra palestra, e como essa planilha acaba ajudando a gente em nosso operacional, porque a gente consegue monitorar o delta da operação, o gama da operação, e o papel não se mexendo muito, a ação não tendo um descolamento, ou seja, uma alta muito grande, uma baixa muito grande, todo dia a gente vai obtendo rentabilidade. A gente vai mostrar a planilha da última operação, na penúltima operação que fizemos na Petrobras, e uma outra operação que nós fizemos em CSN ontem à tarde. Então, a operação é muito tranquila, para a gente ficar manejando ela e carregando é muito tranquilo. Nós conseguimos fechar uma parceria com uma grande corretora e também uma plataforma que dá acesso a algumas operações para te colocar dentro da bolsa. Ou seja, a gente tem agora uma boa corretora com uma taxa de corretagem muito boa, não vou nem falar competitiva, porque é a mais baixa, uma das mais baixas do mercado. E isso é extremamente interessante, porque quando a gente monta a operação, a gente tem que fazer pelo menos uma compra, 2 compras e uma venda. Então, quanto mais barato for a nossa taxa de corretagem, melhor. E com relação à plataforma, foi uma das poucas plataformas que nós testamos e não teve nenhum tipo de problema. A gente testou o link RTD e principalmente DDE, que é um link um pouco mais, um link obsoleto, o DDE, ele tem um atraso, ele tem um delay muito maior. Nós começamos a testar o RTD com essa plataforma e tem se mostrado muito eficiente, um delay de menos de 1 segundo, em milissegundos, realmente, para a nossa operação, é extremamente interessante. Ok, então, vamos lá, já fiz a apresentação, vou compartilhar minha tela com vocês agora. Como esse Hangout é um pouco mais prático, então vai ser um pouco mais tranquilo. Ok, vamos lá. O que nós vamos abordar hoje? Já fiz a apresentação, nós vamos mostrar os últimos resultados de operações reais, vamos mostrar como que nós escolhemos as nossas ações para montar a operação, em função de volatilidade, de suportes e resistências. Nós vamos mostrar a nossa base de dados de opções, a escolha das opções em função de θ, gama e delta, a vantagem do RTD e as parcerias que nós conseguimos fazer. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é mostrar a tela com o resultado das últimas operações. Deixa eu carregar aqui. Perfeito. Então, gente, é o seguinte. Quando eu falo em resultado para vocês, a gente tem que entender que a ação, ela começa, o mercado abre às 10 horas da manhã e ele fecha às 6 horas da tarde. O mercado de opções, ele começa às 10 horas da manhã e ele fecha 5 horas da tarde. Depois 5h15 tem um negócio apenas. Então, depois do leilão, ele fecha. O mercado ele fecha 5 horas da tarde. Então, não adianta a gente pegar um valor de fechamento de mercado da opção e o fechamento de mercado da ação, porque depois das 5h15, quando volta o leilão dos papéis, ou seja, Petrobras, Vale do Rio Doce, Usiminas, CSN, Gerdau, o pessoal continua operando e a opção já parou. Então, há um descolamento de preço. Em função disso, o que nós temos que fazer? A gente vai ter que olhar o valor de cotação
da ação uns 20 minutos antes de fechar o mercado da opção, porque aí você tem o valor do papel comparado com o valor da opção. E aí é o valor correto, é o valor justo. Ou seja, se o mercado subir mais 1%, no outro dia, na abertura de mercado, possivelmente essa opção ela vai ser corrigida. Se o mercado cair 1%, ela vai ser corrigida. Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque esses valores de cotação aqui, da Petrobras, não foi nem o valor de fechamento. A Petrobras hoje, ela fechou aqui 12,53, aqui ó, foi praticamente o mesmo valor de fechamento que a gente pegou. Ou seja, das 5 horas da tarde, 20 para 5, até as 6 horas da tarde, o papel não oscilou, mas ele pode oscilar. Então, vamos lá. Essa é uma operação aqui, não vamos nos preocupar muito com a questão financeira aqui, porque com o cálculo que nós vamos mostrar, independente do valor que você monte a operação, a gente tem que olhar sempre a rentabilidade, a gente não vai olhar o financeiro da operação. Nós montamos essa operação dia 3/8. 3/8, a ação estava 11,79. Ok? E nós compramos 1.500 ações. Naquele dia, no dia 3/8, nós resolvemos montar com a Petro I-42. E depois nós vamos explicar com relação à quantidade, por que os 3.800, por que não 1,5. Então nós montamos e naquele dia a opção estava 71 centavos. Com o passar dos dias, né, já se foram aí praticamente 3 semanas aí, do dia 3 até o dia 25, a ação ela tem o comportamento dela, sobe, desce, fica de lado, cai mais um pouco, sobe forte. E com esse comportamento da ação, ela começou a subir. E vejam que a opção ela começou a cair. Então, essa diferença entre o preço da opção que nós vendemos para hoje, no fechamento, hoje a opção está 63 centavos. Então, se a gente esquecesse essa parte de baixo aqui, se a gente tivesse comprado a ação da Petrobras a 11,79 e a gente fosse vender a 12,52, qual que seria nosso lucro aqui? 6,19%, R$ 1.095. Por que nós não compramos só a ação e ficamos esperando? Justamente pelo risco de queda, né? Então a gente quer estar protegido. Então o que nós fizemos? Nós vendemos a opção. Que aí quem não teve oportunidade ainda de olhar o e-book, o nosso e-book ele explica o que é um lançamento coberto, por qual motivo a gente tem feito esse tipo de operação e os cálculos de como a gente chega no valor aproximado aqui. No dia que nós montamos a operação, nós já explicamos a questão do delta. Se a gente dividir 3.800 por 1.500, nós temos 2,53. Ou seja, nós vendemos 2,53 vezes mais de opção do que nós compramos de ação. E por qual motivo nós fizemos isso? Porque naquela data, o delta da operação devia estar uns 45%. Então, a gente sempre, quando vai montar a operação, a gente sempre olha isso. A gente verifica o delta, a gente faz a operação para que o delta fique sempre 100%, porque à medida que o mercado vai passando, a gente vai capturando o teto. Aí o pessoal está dando uma resposta aqui, tudo ok, tudo perfeito, então vamos que vamos seguir o jogo. Então, a gente mostrou as operações reais, a gente nem mostrou o conceito ainda de como a gente vai montar uma operação, a gente vai montar uma daqui a pouco, mas o conceito é esse. É importante entender que a compra da ação e a venda da ação, e a venda da opção e a compra da opção. É isso que nós vamos ficar controlando. A vantagem de ter um link RTD, ou um link DDE, que seja, que esses valores aqui, esses dois aqui principalmente, 12,52 e esse 63, ele vai se atualizando de forma automática. Ou seja, a gente não tem que ficar toda hora preenchendo. Ah, agora o mercado foi para 12,45. Ah, a opção caiu um pouquinho, agora foi para 0,58.
Ah, o mercado subiu para 13,10, a opção subiu para 0,73. Então, isso é feito de forma automática. E aí, o RTD, na plataforma que nós estamos utilizando, ele é muito rápido e para isso. Então, a gente não tem que chegar no final do dia, a gente ficar olhando. Até para quem vai simular, não tem problema nenhum a pessoa fazer os cálculos, olhar o valor da ação e da opção. Mas para a gente que está operando e fica na tela aqui, é extremamente prático para a gente ficar olhando isso aqui. Então, essa foi uma operação que nós fizemos na Petrobras no dia 3. Então, já possibilitou 7,91. Ontem ela chegou a bater 8,18. A gente não saiu da operação ainda. Possivelmente a gente deve sair mais aqui uns 4 dias. Até o dia 30, possivelmente a gente vai desmontar essa operação ou vai fazer outra operação. Então, essa aqui é uma operação tranquila, né? Ah, montamos a operação, deu 7%. Agora vamos pegar uma aqui, ó. Essa que nós montamos ontem, na conta real também. Ontem, a CSN começou a cair. E dos papéis que a gente tem controlado, o Isaías ele tem me ajudado muito nessa questão da simulação. Dos papéis que a gente tem monitorado, o papel que apresenta um dos piores comportamentos é a CSN. Por quê? Por causa da volatilidade. Então, o que é a volatilidade? É o descolamento de preço entre alta e baixa que a ação faz num curto período de tempo. Quanto maior a oscilação, mais volátil é a ação. Então, como a CSN ela tem uma volatilidade muito alta, significa que se nós montarmos uma operação e ela der 10% de proteção para a gente, ou seja, a resolução está baixa, deixa eu dar uma olhada aqui. Talvez seja o. Para mim está um pouquinho baixa também. Vamos ver se ela volta. Eu vou compartilhar novamente a tela rapidinho. Vamos ver se melhora um pouquinho. Voltou para cá. Vamos ver se dá uma melhorada. Que para mim não melhorou ainda muito, não. Vamos ver se a gente aumenta um pouquinho aqui os números. Vamos ver se melhora um pouquinho. Pessoal, tem uma opção aqui na apresentação no YouTube aqui. Aqui onde tem uma engrenagemzinha, coloca a melhor definição. Ok? Porque aí possivelmente vai melhorar. Ok. Ok, melhorou. Perfeito. Então, voltando, olha só, nós compramos ontem a CSN no valor de R$ 9,10. A partir do momento que nós compramos a CSN, a ação começou a cair. Então, imagine que se a gente tivesse apenas comprado a ação, só aqui nós teríamos perdido R$ 435 em cima desse valor, lógico, teríamos perdido 3,19%. O mercado estava numa queda forte neste papel. O que aconteceu? Como nós vendemos uma opção a 0,64 centavos e hoje ela foi para 50, nós ganhamos R$ 448 na opção. Ou seja, o cálculo entre ação e opção, nós estamos ganhando ainda 0,10%. Ou seja, para uma queda de 3,19%, nós estamos ganhando 0,10%. E olha que interessante. A operação hoje, quando nós montamos a operação ontem, ela estava com aproximadamente 105% de delta, 110% de delta.
Quando o mercado começou a voltar hoje, ele caiu ontem, caiu um pouquinho hoje, a operação foi para 100% de delta. Então, para a gente entender o comportamento de delta, voltando lá na questão do e-book, o que é o delta? Um papel, ele tem um delta de 100%, ou seja, uma alta de R$1, ele vai estar R$1 mais caro. Uma queda de R$1 vai estar R$1 mais barato. Uma opção que tem delta de 50 significa que para cada alta de R$1 na ação, a opção sobe 50, porque ela tem 50% de delta. Para uma queda de R$1 no papel, a opção cai 50 centavos, porque ela tem 50% de delta. Então, como nós vendemos duas opções de 50 centavos, significa que se a ação cair R$1, a opção ela vai cair R$1 também. Só que como nós estamos vendidos, a gente vai ganhar. Se o papel subir R$1, a opção vai subir R$1 também. Como nós estamos vendidos aqui, é ruim para a gente, mas a gente ganha no papel. Ou seja, a operação ela é redeada. Em teoria, a gente não ganha e nem perde nada quando a gente está com 100% de delta. Agora, é lógico que com o comportamento do mercado, há distorções, né? Então, quando o mercado sobe muito, aí o delta, o gama começa a subir, ele incrementa o delta e o delta começa a desbalancear a nossa operação. Por enquanto, está extremamente excelente porque está com 100%. Aquela da Petrobras, que a gente mostrou anteriormente, ela está com 140 de delta. Então a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Mas enquanto o papel fica de lado aqui, ó, com 100% de delta, está perfeito, porque olha só, nós compramos a 9,10 e hoje no mercado está 8,81. Vamos simular aqui, se essa ação ela cair para 8,50, por exemplo, e ao invés de 17 dias para vencimento, estiver faltando 5 dias, daqui 2 dias, com a mesma volatilidade, olha só, volatilidade de 64%, geralmente quando a ação cai, a volatilidade sobe um pouquinho, então vamos colocar aqui 66 para ficar bem parecido com o mercado, e quando a ação sobe, a volatilidade normalmente cai. Mas vamos simular com essa volatilidade. Olha só o que vai acontecer. 0,88. Então veja que para uma queda de 6,59% na ação, ou seja, a gente comprou porque a gente quer fazer uma carteira de investimento, mas a gente não quer proteger, vamos deixar lá para sempre, e a gente vai sempre comprando um pouquinho. Imagina a preocupação da pessoa que comprou ontem, de um dia para o outro, a cada 3 dias aqui, ó, a gente montou no dia 24, daqui 3 dias, 4 dias, a ação vai para 8,50. Olha a preocupação. Se a gente tem uma posição dessa, mesmo a ação caindo, em 4, 5 dias, a gente conseguiu ganhar praticamente a renda fixa do mês inteiro. E se o papel voltar para 8,81, Nelson? Faltando 15 dias. Para quanto que vai essa operação? Esperar um pouquinho só, ele está calculando ali embaixo. Vamos diminuir um pouco a volatilidade, vamos colocar os mesmos 64, que é o que está hoje o mercado. Isso para a CSN, tá, gente? A volatilidade muda de ação para ação. 1,67. Ou seja, em uma operação, em 4, 5 dias, a gente vai praticamente bater o DI do mês inteiro. Né? A taxa de juros hoje está 14,25, então o DI gira em torno de 1,14 ao mês. A gente vai ganhar 1,67. Então, vejam que a gente montou uma operação no dia 3 e nós já estamos com 7,90%. Nós praticamente em uma operação, em um mês, a gente bateu praticamente a poupança do ano inteiro. Né? Então, assim, é muito confortável este tipo de operação. Então, vamos mostrar como que a gente chega nesses valores e depois as duas simulações que nós montamos hoje especificamente para a apresentação. Então a gente já mostrou os últimos resultados e vamos agora à escolha da ação, a volatilidade, suportes e resistências. Vamos lá. Essa aqui é a plataforma que a gente tem utilizado e é a plataforma que a gente conseguiu uma parceria muito bacana, que é a plataforma da Trid. A Trid, ela tem tido uma
excelente aceitação no mercado. Ela é uma das poucas plataformas que possuem um link RTD, que é justamente esse link que acaba atualizando de forma muito rápida, de forma automática a nossa planilha. E é um recurso pouco utilizado. Então a gente começou a explorar e quando a gente levou esse projeto para a corretora, eles acabaram gostando e a gente acabou desenvolvendo essa parceria para a gente conseguir divulgar um pouco mais a plataforma, que acaba tendo alguns benefícios comparado com outras plataformas, como saldo de agressão, por exemplo, algumas coisas que a gente acaba olhando. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, quando a gente olha um gráfico, aqui vale lembrar, a gente tem que ressaltar que eu não sou analista gráfico e eu não sou analista fundamentalista, mas eu olho o comportamento do mercado. Então, para mim, que tipo de candle, cada bandeirinha dessa é um candle. Para mim, independente do candle que está formando, não significa que porque ele formou esse candle aqui, ele vai subir, porque formou esse aqui, ele vai cair. Eu não faço esse tipo de estudo, porque a nossa operação é uma operação focada em proteção. Quando o mercado começa a cair muito, ele começa a reverter, normalmente o pessoal fala que aqui foi uma região de suporte, porque o mercado fez um suporte aqui, ele suportou esse preço aqui, e aqui começa a ser uma região de briga. Quando o mercado começa a subir, eles chamam essa resistência, esse ponto aqui que fez essa inflexão que começou a voltar, eles chamam de resistência. Ou seja, quando o mercado começou a cair muito, quando eu vou montar a minha operação e o mercado já caiu, eu não quero ficar muito exposto, eu não quero ficar muito vendidão. Então o que eu faço? Em vez de eu pegar e vender 3,5 vezes a quantidade de opções, e eu ficar com o meu delta 130%, 125%, eu pego e deixo ele bem zeradinho mesmo. Eu pego, vendo duas opções com delta de 50%, né? E nós vamos mostrar a nossa base de dados como a gente escolhe essas opções. Então eu acabo vendendo duas opções com delta de 50%, um pouquinho mais, mas eu não quero ficar muito exposto. É muito melhor você vender duas opções com delta de 50% do que vender três com delta de 35%, por exemplo. Essa é a forma que a gente tem simulado e a gente tem visto isso aí. Assim como quando o mercado já subiu muito, para uma alta aqui, olha, de aproximadamente 62% desde junho, ou seja, 3 meses, 60%, 72% do papel subiu praticamente aqui, ó, 67%. Quando o mercado começou a subir muito aqui, é lógico que eu não ia vender só duas vezes. Por quê? Porque o mercado já tinha subido muito. Então, o que nós fizemos? Vamos vender um pouquinho mais e vamos pegar uma opção, então, com delta de 35, delta de 40 e vender um pouquinho mais. Lógico, fazendo os cálculos de alta e de baixa para a gente ficar confortável com a operação. Então, ontem, quando abriu o mercado e começou o pregão, a CSN já tinha caído praticamente 25% no mês de agosto. Já tinha caído praticamente aqui uns 22%. Então, eu acabei vendendo duas vezes de delta de 50, porque mesmo que o papel volte a cair, então vamos pegar novamente aqui a CSN. Olha só, eu vendi duas vezes de 64 para zerar o delta, né? Então aqui, ó, 64 vezes 2 dá 1,28. Ou seja, 1,28 dividido por 9,10, que foi o valor que eu paguei na ação, significa que ela pode cair praticamente 14%, que se essa opção não der exercício, e isso também está no e-book com relação ao exercício, e o exercício dessa opção aqui, gente, é 9,15, ou seja, faltando um dia para o vencimento. Se essa opção tiver 9,13, o valor dessa opção vai ser zero. Ninguém vai exercer essa opção. Então, como o meu valor aqui, a gente tem 14% de proteção para um papel que já tinha caído praticamente 23, 24%, a gente ficou muito confortável em montar essa operação na CSN. Então, vocês olham gráfico? Sim, a gente olha gráfico para a gente ter uma noção de mercado. Quanto que está subindo no mês? Será que ninguém vai querer realizar esse lucro? Né? Quanto que já caiu? Então, é extremamente interessante a gente ter
esse tipo de visão. Uma outra coisa também que a gente tem conversado muito, que eu converso muito com o Isaías, sobre relação à carteira de investimento e ações para a gente comprar, para obter dividendos. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma ação muito boa no mercado. Esse papel aqui, a maioria dos analistas, eles indicam é uma boa empresa, até porque eu não sou analista fundamentalista, eu nem poderia falar da saúde financeira de uma empresa se eu não tenho uma certificação para isso. E da parte gráfica também. Agora, é lógico, nesse caso da Fibra, é uma empresa que tem uma correlação com o dólar muito grande, e imagina, mesmo a empresa tendo uma saúde financeira boa, e eu acredito que a empresa vá voltar a gerar lucro, ela está investindo, está abrindo novas fábricas, mas olha só, quem comprou a ação em novembro de 2015 está perdendo 60%. Imagina quem comprou uma outra ação no setor aéreo, por exemplo. É uma boa empresa? É uma boa empresa, vende muitas aeronaves lá para fora. Caiu 50%. Ah, Nelson, mas o mercado é de renda variável. Perfeito. Mas eu fico muito mais confortável montando uma operação dessa, que na queda me possibilita uma proteção, do que eu ficar comprando. O pessoal fala de comprar seco, que é o quê? Você comprar e deixar lá. Vamos só dar um exemplo. Nessa operação da Petrobras, que nós estamos com 9,7,91%. Olha só o que vai acontecer se essa ação estiver valendo R$ 10, 10,30, por exemplo. Ou seja, o papel subiu 6% e ele vai perder os 6 e vai cair mais 15, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. A volatilidade vai explodir, vai para 50 e vai para 40 e vamos para 50, faltando 9 dias. Olha o que vai acontecer com a operação. Por uma queda de 12,64%, está calculando? Nós vamos estar ganhando 2,42. Então imagina para quem comprou a ação e não fez nenhum tipo de proteção. E imagina o papel caindo 12, 15, 35, 40, 50%. Ah, mas volta. Volta quando? Não tem como saber, gente. O mercado funciona dessa forma. Agora o mercado está vivendo um momento de euforia, todo mundo sabe, falando que a bolsa vai explodir e a operação cai. A operação perdendo, e algumas ações perdendo valor. Então, assim, não tem como adivinhar. Okay? Então, a gente falou aqui dos suportes e resistências e com relação à volatilidade. Quais são os papéis que a gente tem obtido o melhor retorno com relação ao prazo e à volatilidade? Petrobras e Vale do Rio Doce. A volatilidade dessas ações gira em torno de 40, 45 até 60. A CSN, ela é meio maníaca depressiva nossa, né? Porque ela tem um comportamento aí de 80%, então ela é meio rabo de foguete. Quando a gente pega a CSN é porque realmente a gente tem que estar numa zona de conforto muito boa, porque a volatilidade muito alta, ela é benéfica para a precificação da opção. Só que se a gente faz uma operação e a gente está protegido em praticamente 10%, né? No caso da CSN, a gente está protegido aqui em 11%, algumas vezes a CSN ela cai 8% no dia, sobe 8% também, a volatilidade é maior, isso é a volatilidade, só que a gente começa a ficar desconfortável, porque imagina montar uma operação agora e o papel cair 9% no dia, a gente praticamente fica meio desprotegidão ali, né? Então, por isso que já vou responder uma dúvida aqui, ó. Uma dúvida, a minha corretora só me deixa vender a mesma quantidade de opções que eu tenho de ações. Como posso fazer essa operação? Legal, Flávio. É o seguinte, no nosso e-book lá, a gente pega e deixa bem claro que a gente não recomenda vender, não ter uma operação descoberto, né? Deixa eu só. Beleza, Flávio, é o seguinte. No nosso e-book a gente deixa claro que a gente não recomenda fazer uma operação descoberto. Então, qual que é a ideia que nós temos, que nós colocamos no e-book? É a questão de estoque de pó. O que é o pó? É uma opção que é o strike é lá fora do dinheiro, então a gente acaba comprando uma opção fora do dinheiro. Então, em teoria, o que você tem quando você monta uma operação dessa? Você tem um lançamento coberto, nesse caso,
de 1.500 ações com 1.500 opções, e o excedente dessa opção a gente trava numa opção um pouco mais fora do dinheiro, porque aí você não tem problema com a corretora, você não tem problema com o home broker, e aí você fala, ah, tudo bem, mas então esse valor aqui dessa opção, ele não está computado? A gente não tem colocado ele, porque a ideia é a gente montar uma operação e comprar e deixar essa opção lá, porque essa opção fora do dinheiro, então a gente comprou a CSN, nós vendemos a CSN 91 e nós compramos uma CSN I12, por exemplo. Essa I12 ela só vai servir para proteção. E nós acabamos até pagando barato nela. A gente paga 8 centavos, 9, 10 centavos. E a gente acaba protegendo. Então, quando você monta a sua operação, você tem que falar na sua corretora, falar, olha, eu estou montando uma operação de lançamento coberto de 1.500 com 1.500, por exemplo, e essa diferença que vai ficar descoberta da opção, eu estou comprando essa opção fora do dinheiro e ela está travando, ou seja, eu tenho uma trava de baixa junto com esse lançamento coberto. Então, assim, três coisas podem acontecer. Se o mercado começar a subir muito, você, em teoria, você está protegido nessa trava de baixa, então o seu risco é limitado. Então você já não tem mais um risco limitado de o mercado explodir, você está descoberto. Se o mercado ficar de lado, você pode até desmontar a operação, que nem a gente pode fazer na Petrobras, e a opção lá fora do dinheiro, aquele pó, ele nem desvalorizou tanto. Então você pode sair. E se o mercado explodir, né, voltando agora na questão do mercado em alta, você pode até sair da operação com o lucro vendendo essa opção fora do dinheiro um pouquinho mais caro. Então, o mercado explodiu, a opção também sobe um pouquinho, você consegue sair um pouquinho, tranquilo você vender a opção um pouquinho mais cara ou até no dinheiro ali, no mesmo valor que você pagou. Se o mercado ficar de lado, você vai ganhando 2, 3%, 3,5%, e você vende essa opção lá fora do dinheiro, se você não vai conseguir mais montar nenhuma operação, faltam uns 5 dias para o vencimento da série que você pegou, você vende ela um pouquinho mais barata, mas o lucro que você teve de rentabilidade vai suprir tranquilamente essa operação. Aquela Petrobras que a gente perdeu uns R$100, R$150, a gente está perdendo nesse pó aqui. Ou seja, se a gente está ganhando 8% na operação, é tranquilo a gente entregar esses R$100 aí, porque a gente foi carregando e não teve problema. E se o mercado começar a cair, não tem problema, porque a sua taxa vai ser tão alta, porque você vendeu duas vezes e meia a opção, que esse pó que você vai perder, que você pagou 5 centavos por ele, o seu teta, durante o dia que você vai ganhando, é praticamente os 5 centavos. Porque a gente tem procurado operar opções com teta de 2, geralmente de 2 a 3, não menos que 2. Então, assim, teta de 2 multiplicado pela quantidade de opção que você vendeu, geralmente dá entre 2, 2,5, então dá sempre 4 a 5 centavos. Ou seja, no segundo dia que você estiver ganhando, você já cobriu o valor dessa opção que você está comprando para travar. Ok? Respondido? Então, vamos lá. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Voltou para a planilha. Então, tranquilo. Então, a CSN, nós já mostramos aqui, nós já mostramos também a questão de suportes e resistências. Então, quando a gente monta a operação, e vamos mostrar a nossa base de dados. A nossa planilha, vamos pegar uma planilha aqui, nós temos essa base de dados. Quando a gente tem um link DDE da plataforma, ou link RTD, né, a gente tem utilizado o RTD, os valores eles são atualizados de forma automática, ou seja, ele pega isso aqui, ele já sabe pelo valor, ele pega o strike, o último negócio, a contraoferta de venda, quantidade de oferta de venda, número de negócios, ele calcula o VI, o VE, a taxa, a proteção, quanto de liquidez, baseada na quantidade de negócios no dia, né? A gente coloca sempre aí acima de 50, volatilidade, delta, gama, vega e teta da opção. Então, como que nós escolhemos as nossas operações? Né? Quando a gente vai, eu faço um call matinal com o Isaías, eu falo, pô, vamos dar uma olhada em que hoje? Pô, vamos lá, vamos primeiro olhar as opções que tem delta entre, vamos colocar aqui, ó, que esteja menor ou igual, maior é diferente. A gente coloca que está entre 30 e 50. Não, não deu certo.
Vamos fazer na mão mesmo. Então vamos lá, a gente desmarca tudo aqui. Então a gente pega aqui, ó, 32, 33, 38, 40, 44, 46, 48 e 50 aqui. Então nós pegamos essas opções. Então aqui tem Petro, tem Vale, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, PVMF e CSN. Ô Nelson, vocês têm feito alguma operação com banco? Não, não temos feito nenhuma com banco. Por quê? Porque a volatilidade do banco, olha só. Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, 27%. Como a volatilidade é baixa, o prêmio pago também é baixo. A liquidez já não ajuda muito. E se a gente tem uma volatilidade baixa, significa que o papel tem que andar, tem que passar muitos dias para a gente conseguir capturar o teta. Então a gente não tem feito a operação em banco, a gente tem visto Petrobras e Vale, talvez a CSN, e é lógico, isso pode mudar amanhã, depois a Petrobras pode baixar a volatilidade, por isso que é interessante o estudo e a gente entender o conceito da operação, não simplesmente a gente olhar no site, ah, eu vi que o Nelson fez uma operação na Petrobras, então eu vou começar a fazer na Petrobras. Ah, eu vi uma em CSN, eu vi que ele vai fazer uma operação em CSN. Então, vamos dar uma olhada aqui. Delta. Entre 40% e 50%. Delta, de 43% a 50%. O gama é bom que ele não seja muito alto, né? Então, para essas ações aqui, o gama é justamente aquele medidor de aceleração que vai ser incrementado no delta. E tem a questão do teta. Então, já vamos eliminar aqui o teta de 1 não nos interessa. Os de 2 e de 3, a gente está vendo aqui que tem alguns bancos, né? Mas o banco, a volatilidade é baixa, então a gente não tem feito com esses papéis. Então, o que sobra para a gente aqui? Sobra a CSN, e aí 91 foi a que nós montamos ontem, e sobra uma Petro I13, uma Vale 46, uma 65 e a 16. Então vamos supor que a gente fosse montar uma operação agora na Vale J16. A Vale J16, tá aqui, ó, Vale. Eu já tenho até eu tenho uma outra Vale aqui, que fica mais fácil em função do valor do papel, do valor da ação. Aqui, temos uma Vale aqui. Vamos fazer o filtro aqui. Vale, Vale, um teta de 3,2. Isso não, né? Isso. Ali. Perfeito, e tem que estar dentro daquela faixa de delta. Perfeito, Vale 46, a 65, a J16 e a J96. A gente tem que lembrar que a J tem 36 dias para vencimento. E aí está com vencimento para daqui 17 dias. Então vamos pegar essa aí, 65, delta de 51, pode ser essa aqui, a 46. Está com delta de 40, o gama 23, então não está tão alto. E um teta de 2. Então o que a gente vai fazer? Vale I 46. Vale 5, vale I 46. A gente vem aqui na planilha e coloca vale I 46. Automaticamente ele vai dar o teta para a gente. Vamos ver se ele pega o teta certinho aqui. Teta de 30. Delta. Delta de 39. Na nossa planilha, ela já fala aqui, ó, qual que é o fator de multiplicação, ou seja, quanto desta opção aqui eu tenho que vender, ou seja, quanto desse delta eu tenho que vender para ter 100%. Né? Vamos ver se a conta está certa. 100% de delta do papel dividido por 39% de delta. Dá 2,5 aqui, dá 2,52 aqui. Como a gente não tem valor quebrado aqui, ele dá 3.700, dá uma pequena diferença. Então a gente vai vender 3.000. Ele já dá o cálculo aqui, olha, 12,52, ou seja, em cima desse valor aqui, de 1.000,
ações. Atualizou, nós teremos que vender 3.800 de opção. Ou seja, zeramos o delta. A operação está dando 0,3 aqui, porque ele pegou o valor de 32 centavos. Então, se fosse montar a operação, quanto que está a Vale? Está 15,44. Você vai montar a sua operação e você vai vender a 29, que é o valor que está marcado aqui embaixo. Então, essa aqui é a operação. Você montou, ele já vai zerar aqui. Então, você está praticamente zerado em delta, ele já vai zerar aqui. Demora um pouquinho. Enquanto ele vai zerando aqui, ó, deixa eu responder uma pergunta aqui, ó. A Emília perguntou assim, ó, Nelson, a CSN tem liquidez? Ela não tem uma liquidez muito boa. Eu só montei a operação ontem porque ela tinha caído muito, realmente. Então ficou muito confortável para a gente comprar a ação e vender a opção. E mesmo que ela caísse mais 5%, 6, 7%, a gente ia estar protegido. Né? Isso, isso, deveria sim. Deveria sim, Klaus. Deveria, ele não está atualizando aqui. Não sei por qual motivo. Mas ele deveria atualizar sim. Porque a gente está vendendo a quantidade. Então o conceito é esse, realmente, o delta ele vai ter que zerar aqui, porque nós estamos vendendo a quantidade para zerar o delta. Eu não sei se é porque eu tirei o link RTD daqui e ele acabou se perdendo, mas o conceito é esse realmente, o delta tem que estar zerado. Vamos tentar fazer de novo aqui. Se a gente pegar a da Petrobras, por exemplo, que a gente tinha montado, aqui, ó, a da Petrobras, a J3, ele calculou certinho, ó, tá vendo? Essas daqui, 120% de delta. Essa daqui eu tive que tirar o RTD justamente para fazer o fechamento de mercado, senão ele ia pegar um valor. Ele não está atualizando, realmente. Porque eu tive que colocar o valor aqui na mão, esse 8,81 e esse 0,50, porque em função do valor do fechamento de mercado. Isso não, ele não está batendo mesmo. Essa que a gente montou agora, ele não está batendo. Deixa eu ver se eu acho ela aqui de novo. É essa daqui. Avalie 45. Ela não está calculando o delta dessa aqui. Aí, agora ele foi. Tá vendo? Agora ele zerou. É isso aí, Isaías. Beleza. Então agora ele foi. É porque como a gente está com muita planilha aberta aqui, você vê que agora ele voltou de novo, tá vendo? Então, como a gente está com muita planilha aberta aqui, ele demora um pouquinho para calcular. Tá? Principalmente quando a gente começa a simular os valores aqui, ele demora um pouco, mas você vê que o cálculo ele funciona. Até porque não é um cálculo difícil, né? Se a gente pegar o cálculo de 100% e dividir por 39, é 2,5 vezes. Então, se a gente pegou 1.000, seriam... então, na verdade, é isso. 2,5 vezes aqui, ó, teria que vender 2.500. É por isso, Klaus. Desculpa, eu já peguei o erro aqui, ó. Agora tá certo. É porque, na verdade, os 3.800 é em cima do valor de 1.500. Então, agora ele vai ajustar. Quer ver? Isso, beleza, beleza. Obrigado aí, desculpe o deslize aí. Tranquilo, tranquilo. Então, é isso aí. Então, ele vai atualizar aqui embaixo também. Isso aí, ó. Ficou 99 de delta. Perfeito. Então, a gente tem que sempre atualizar, né? Então, 100% de delta dividido por 39 de delta da opção dá 2,5 vezes. Então, nós temos que vender 2,5 vezes a quantidade. Ele já colocou aqui, ó, quantidade de venda da operação. Tem que ser 2,5. Como a gente não tem número quebrado de opção, ou você vende 2.400 ou vende 2.600 e 2.700. O que vai acontecer quando você vende um pouquinho a mais? Seu delta vai ficar um pouquinho mais positivo. Isso é vantajoso,
Porque se o mercado começa a cair um pouquinho, a operação ela vai se corrigindo e ela volta para 100% de delta. Se o mercado fica de lado, a volatilidade cai, o delta diminui, a operação tende a vir junto. E se o mercado sobe, normalmente a volatilidade também cai, normalmente, não é regra. Normalmente a volatilidade também cai e a operação não tem um desbalanceamento muito grande. Então, ficar 107% de delta é o que nós temos feito nas nossas operações. Sempre 105, 110. Se o mercado subiu muito, a gente fica com 115, porque igual aconteceu na Petrobras, por exemplo. Então, o mercado continuou subindo, foi para 140, está tranquilo ainda, a gente não está passando calor. Ok? Então, para montar a operação, é isso que nós fazemos. A gente olha o delta, a gente escolhe sempre o delta entre 35, 40, 50, dependendo de como está o comportamento do papel, e a gente olha sempre o θ de 2 aí, e a gente vai monitorando o delta. Por que tem o gama da operação? A gente tem que lembrar que, para uma alta de R$ 1, o gama dessa operação está com 61, se o papel subir R$ 1, esse gama vai ser incrementado no delta. À medida que o tempo vai passando, como vai chegando próximo do vencimento, o delta começa a aumentar muito. Ou seja, qualquer distorção de R$ 1 no papel, se acontecer hoje, o gama ele está aqui com 22, 23%. Isso aqui, faltando 5 dias para o vencimento, o gama aqui de 22 ele vai para 35, quase 40. Então é muito da gestão do risco, tem que tomar cuidado, por isso que a gente não carrega a operação, faltando menos de 7 dias, 8 dias, a gente sempre rola a operação, a gente desmonta, recompra a opção que nós vendemos e vendemos uma outra, no caso aqui aí, a gente já vende a da J, por exemplo, para a gente pegar e diminuir o gama e continuar com o delta zerado e sempre tirando um troco do mercado. Então a gente já falou da base de dados, da escolha, o delta, o gama e o θ, que é justamente essa questão da gente ir olhando, porque quando começa a faltar poucos dias para o vencimento, o gama começa a ficar muito alto, ele começa a ficar louco, por isso que a gente sempre vê aquelas opções que o mercado subiu R$ 2, a opção explodiu, deu uma rentabilidade de 120%, e para baixo a mesma coisa, né? O papel caiu 1%, aí faltando 5 dias para o vencimento, a opção que tinha 20%, tinha 20 centavos, ela foi para 2 centavos, porque saiu da região de exercício. Né? Então, é isso que a gente tem feito e que a gente tem acompanhado. Um videozinho do operacional aqui, rapidinho, que é o seguinte, só para dar uma olhada, como é, olha o operacional aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, enxergar bem, olha só como é rápido a questão do RTD, olha como a operação ela vai sendo atualizada. Ó, 7h46, 7h38, então o RTD, a vantagem é que quando a gente tem a planilha, a gente não tem que ficar olhando, né? A operação ela vai se comportando e vai passando o tempo, ele vai se ajustando automaticamente. Então a gente não tem que se preocupar se está tendo um descolamento, se estão batendo ou tomando muita opção, se a gente vai ter que colocar qual o valor que está, porque pode acontecer de você dar uma olhada você vai preencher manualmente isso aqui, e aí você coloca o valor aqui de 15,44, por exemplo, e neste momento no mercado, lá 3 horas da tarde, a opção em vez de 29 ela está 33. Mas por uma condição de mercado, não porque é o preço justo da opção. Então a vantagem do RTD é que você acaba diminuindo esse ruído que acontece na opção. Então você está sempre ali olhando mais ou menos o que é o valor justo. Então, o objetivo que a gente sempre falou para o pessoal é justamente esse. Gente, simulem primeiras operações. A gente não está falando aqui para a pessoa pegar e começar a colocar um capital no mercado e sair fazendo 7%, fazendo 3%, ou o mercado cai, a pessoa vai se proteger. Isso vai acontecer. Mas a ideia é as pessoas simularem primeiro. E para isso, para simular, tem que entrar lá no site, baixa a planilha, baixa o e-book para tirar uma dúvida sobre lançamento coberto,
sobre por que ter uma operação com delta zerado. A gente mostra um exemplo no cenário de alta, médio, cenário de baixa. A gente explica a compra do pó na alta, com o mercado de lado, com o mercado embaixo, o que vai acontecer, o que acontece com essa trava de alta. E aí, à medida que você vai simulando e você simular isso, umas 4, 5 operações, você começa a entender o conceito e aí você fala, não, agora eu estou tranquilo para colocar um capital na sua operação. Até, Nelson, não tenho capital, cara. Eu não tenho grana, mas eu gosto disso aqui. Pô, quando eu comecei também eu não tinha grana. E nem hoje tenho o quanto eu gostaria. Mas quando eu comecei no mercado de opções, eu comecei com os estudos. E foi a melhor coisa, porque isso evitou muito de perder uma grana. Lógico que você acaba perdendo em função de fazer outras operações, como trava, borboleta, por exemplo, que são operações, para mim, um pouco mais direcionais. O mercado tem que fazer um determinado comportamento para você tirar uma rentabilidade. Essa operação aqui, não. Se o mercado subir uns 8% no dia, pode ser que não te afete. Se o mercado cair 3, 4%, que nem aconteceu na CSN, que nós vimos, a gente não está tão preocupado. E se o mercado ficar de lado, melhor ainda. Entendeu? Aqui está a nossa parceria. Nós fizemos uma parceria com a Capital. A Capital Market é uma corretora, uma representatividade muito grande no mercado, na parte de DI, de dólar, de título público. E a gente fez uma parceria com a plataforma de negociação da Trid. Então, quem quiser assinar a Trid pode entrar em contato com a Capital. Depois é só me mandar um e-mail que eu passo o e-mail, o telefone da Karen lá da Capital, ela é muito atenciosa lá. E a Capital tem me atendido muito bem, diferente de outras corretoras que, não com relação à parceria, mas com relação aos trades mesmo, de você estar posicionado, você ligar, você tem que informar a operação, casar a operação, e nesse ponto eles são extremamente profissionais, eles têm me atendido muito bem. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar algum tipo de coisa aí? Oh, legal, não tá, tranquilo. Eu queria mais um desse, eu queria um lançamento coberto aí simples para ver como é que funciona. É só colocar no chat aí, gente, senão eu vou achar que está tudo tranquilo. Alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui. Parar meu compartilhamento. Claro, Klaus, com certeza. Pode mandar. Pode falar. Eu estou imaginando que você tá escrevendo, né, Klaus? Primeiro, você escolhe a opção sempre com base na volatilidade? E se o papel vai subir ou vai cair? Não, a gente tem sempre escolhido. Não, tranquilo, tranquilo. Então a gente tem sempre escolhido sempre a Petri Vale, porque ela tem dado um resultado melhor. Antes da gente fazer essa operação, a gente simulou mais ou menos umas 30 operações nesse modelo. Né? Eu já operava operações zerando o delta. Então, qual que era a dificuldade da operação? A gente tinha uma planilha onde a gente colocava, deixava o delta zerado, e a gente sempre escolhia uma banda. Isso vem lá desde o curso do Leandro Stormer de operação de delta head, né? Então você escolhia uma banda ali entre menos 85 mais 115. Se saísse da banda, ficasse muito positiva, você ia e recomprava um pouquinho de opção e você zerava. O mercado começava a cair, você ia e vendia mais um pouco de opção e voltava. O problema disso é que a gente começava a pagar corretagem, né? E aí a gente falou, pô, vamos tentar um modelo onde a gente não tem que ficar toda hora ajustando a operação. E a gente simulou isso com o Banco do Brasil, com o Itaú, com o CSN, com o Gerdau, e a gente chegou à conclusão que a Petro e Vale
em função da volatilidade, ela apresentou um melhor comportamento, porque ela não era nem uma volatilidade tão baixa igual dos bancos que a gente tinha que ficar esperando 5, 6, 10 dias, e às vezes até a operação ainda estava negativa, e a gente, às vezes no dia a gente conseguia uma rentabilidade com esses ativos. E não era nenhuma CSN que está com a volatilidade tão alta que acaba proporcionando um ótimo retorno em função de prêmio, só que a gente começava a ficar preocupado, porque a CSN estava tão volátil que às vezes a gente montava uma operação e no dia ela caía 7%, 8%. E aí ia quase de encontro com o break-even nosso de ter que sair da operação, né, ter que estopar a operação. Então, por isso que a gente sempre escolhe com base na volatilidade, né? Mas não se o papel vai subir ou se ele vai cair. A gente não se preocupa tanto. Agora é lógico, é que nem eu falei, o papel está numa região de suporte, ou seja, já corrigiu 25%, que nem aconteceu na CSN, eu não quero ficar tão vendidão, não quero ficar 3 opções na alta, porque a trava de baixa vai começar a me prejudicar se o mercado subir, principalmente num papel igual a CSN. Então o mercado subiu muito, a Petrobras. O que nós fizemos? A Petrobras subiu, 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 ela caiu 8%, a gente falou, olha, vamos montar a operação, porque mesmo que ela caia agora mais uns 5%, uns 10% em 15 dias, a gente está numa região que está confortável a gente pegar o papel se a gente tiver que rolar, entendeu? Então, a outra pergunta, Deminha Nelson, para entrar nessa operação coberta, tem que ter no mínimo quantas ações de Petrovale para valer a pena? Então, é o seguinte, Emília, eu acho que eu acho não. A primeira coisa que a gente fez, né, e aí foi isso que acabou vindo essa parceria da Capital, foi com relação ao custo. Porque eu estava numa corretora onde o meu custo era um pouco mais alto, e aí, imagina, você está pagando de corretagem R$ 10, por exemplo, para a operação. Então, você tem que comprar. Ah, beleza, beleza, Cláudio. Mas eu já volto nela aí para fazer a questão da rolagem. Eu já comento ela de novo. Então, assim, Emília, quando a gente pega e a gente tem uma corretagem de R$ 10 para cada operação que nós fazemos, você vê que a gente tem que comprar a ação e nós vamos ter que vender a ação depois, e nós vendemos a opção e nós vamos ter que recomprar a opção. E tem ainda aquele pozinho que a gente vai ter que comprar. São 5 operações. Eu tinha uma conta na corretora, tenho conta em algumas corretoras, sabe, porque eu acabo operando Petro em uma e outros ativos em outra corretora. Então eu tinha nessa corretora um custo de R$ 10 vezes 5 operações, dá R$ 50. A Capital ela tem um custo mais baixo, o custo dela não chega a R$ 4,30. Né? E isso tem a questão de emolumentos, também tem outros custos inerentes à operação, mas vamos só falar de corretagem. A Capital ela tem um custo de R$ 4,30 vezes os 5, dá R$ 21, ou seja, dá menos do que a metade. Então, veja que para uma operação dessa, ela ia começar a empatar, mais ou menos, né? Se você montar a operação com R$ 1.000, R$ 1.500, se você vai pagar R$ 20 reais de corretagem, você está pagando 1,43 do seu valor. É lógico que quanto maior o seu valor, você vai diluindo. Né? Então, eu acho que menos de R$ 1.500, para você entrar numa operação dessa, talvez fique inviável em função dos custos. Né? Então, assim, pô, Nelson, olha, eu tenho R$ 500, o que você recomenda eu fazer? Pô, não faz ainda. Não faz porque os custos operacionais não vão valer a pena. Né? Pô, Nelson, eu tenho 1.500, você acha que eu já devo fazer? Tenho 2.000, 5.000, acha que tem que fazer? Não. Começa a simular. Começa a simular porque você vai ver a operação fazer sentido para você. Para acontecer de o mercado subir, você conseguir o mercado cair, você conseguir 2%, 2,5% de rentabilidade, você falou, não, eu já quero sair de uma vez. Mas como é que está o delta? Será que está bom ainda? Será que dá para segurar? As pessoas têm me perguntado, mas por que você está segurando tanto a Petrobras? Porque na região que ela está, foi uma região que ela brigou muito ali perto dos R$ 13, a gente está confortável. Se ela começar a sair daquela região, ou para cima ou para baixo, e aí a gente vai rolar. Foi isso que o Carlos falou. Ele falou, Nelson,
uma outra dúvida é justamente com relação a estopar ou rolar. Então, Klaus, a ideia é justamente essa operação que a gente está na Petrobras, que já está possibilitando os 7,91, que amanhã pode dar uns 8, uns 8, 8,5%. Se o mercado continuar de lado, é lógico que o mercado pode explodir, a rentabilidade vai perder um pouquinho, a gente vai ficar com 3, com 4%, que seja. Se o mercado ele ficar do jeito que ele está agora parado, quando chegar ele der mais 1% de rentabilidade, a gente vai rolar a operação. Mas por que a gente vai rolar se o delta está tranquilo ali? Justamente, que era o que eu estava falando com o Isaías ontem ou hoje, a gente estava comentando, falou assim, olha, a gente rolar essa operação, a gente vai gastar uma corretagem, essa corretagem vai ser o custo de conforto. Por que o custo de conforto? Porque faltando ali 16 dias, 15 dias, o gama começa a aumentar, que nem eu comentei. Então, se a gente pegar e rolar isso para uma J, por exemplo, a gente deixa a operação com delta zerado novamente e a gente diminui o gama. Diminuindo o gama, a gente volta a ficar confortável e a gente volta a trabalhar com as bandas de alta e de baixa também de break-even. Entendeu? Uma outra pergunta? Tranquilo, Klaus? Conseguiu me entender? Tranquilo? Tá, maravilha, maravilha. Pessoal, uma outra coisa, quem tiver qualquer outro tipo de dúvida, quiser isso aqui, ó, o Klaus colocou aqui, ó, quando bate o seu BE, que é o break-even, né? O break-even de alta e de baixa, se a gente sai. Ô, Anderson, legal, legal que você gostou, cara. Bacana. Então, assim, quando bate o seu break-even de alta e de baixa, você sai? A gente sai ou a gente rola a operação, porque assim, quando a gente entra numa operação a seco, o mercado começa a cair, a gente está perdendo 3, 4, 5%, a gente começa a ficar preocupado. Nós temos uma operação que ela possibilita, o mercado começa a cair, a gente perde 10, 15% do que normalmente o papel perde. Ou seja, o papel cai lá 10%, a gente está perdendo 1,5%. É vantajoso para a gente rolar a operação. Então, não necessariamente a gente vai pegar quando chegar naquele break-even, quando o mercado começa a cair, a gente vai pegar e vai falar, não, eu quero sair agora de qualquer jeito. A gente pode rolar a operação. A vantagem de rolar a operação é que você diminui o seu custo de corretagem e seu preço vai sempre melhorando. E você vai sempre capturando uma taxa de mercado. Agora, é lógico, por isso que eu falo que a gente tem que sempre dar uma olhada na questão macro do mercado. O mercado está numa região de suporte, está com 62 mil pontos ali, que nem aconteceu essa semana. O mercado vai corrigir? Possivelmente ele vai corrigir um pouco. O mercado subiu muito. Tem muito player que ganhou dinheiro, né? E aí o Klaus sabe, porque a gente participou do curso da Scalper Trader junto, a questão de agressão de mercado. Então a gente sabe que o pessoal vai realizar. A gente estava operando a Petrobras e ela começou a deixar a gente desconfortável quando chegou a 13,2, por exemplo, Klaus, para você ter uma ideia. Só que começou a entrar um player muito forte vendendo. Então a gente segurou a mão. Por quê? A gente já estava com 6,5%, o papel começou a voltar e ele voltou até 4,8%. A gente estava ganhando dinheiro ainda. Só que por que a gente segurou? Aí entra a questão de agressão, o mercado começou a voltar, um grande player entrou no mercado vendendo muito, está vendendo até hoje, ele não parou de vender Petrobras, então a gente segurou um pouco. Então a questão de break-even de alta e de baixa é muito em função dessa análise de mercado e muito do perfil de cada um. Se a pessoa se sente confortável, olha, Nelson, na planilha lá tem um break-even de alta e baixa, né, que é essa planilha um pouco mais completa que nós temos, olha, tem o break-even de alta e baixa, eu não estou confortável, pô, sai da operação, não tem problema, não é a última operação que você vai fazer e não é ela que vai te deixar rico também. Então, sai da operação, espera o mercado acalmar um pouquinho, vai e faz outra operação. O importante é a gente ser resiliente. Não na primeira operação a gente voltar e a gente perder e não conseguir voltar mais, entendeu? Então, é isso que a gente acha que acaba deixando a gente um pouco mais confortável. Tranquilo, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado da palestra. Né? A gente acabou mostrando aí um pouquinho do que a gente tem feito aí.
A ideia é essa, a gente começar a difundir, o pessoal começar a simular. Por isso, quando eu falei para o pessoal da corretora, eu falei, olha, nossa ideia é essa, eles gostaram muito. Eu falei, não, eu acho que o mercado tem... Legal, Klaus, legal que você gostou. E o pessoal da corretora falou, não, acho que o mercado precisa desse tipo de operação realmente, de operação que as pessoas consigam se proteger, porque senão Ô, Emília, obrigado, obrigado. Porque senão o pessoal acaba entrando no mercado, acaba saindo, e isso as pessoas saem, aí acabam renovando, e a parte de marketing acaba sendo agressiva justamente porque o mercado pode explodir, e agora é uma operação que você vai ganhar dinheiro, e as opções você vai fazer 400% no mês, o que é mentira. A pessoa não consegue ganhar dinheiro de forma sistemática, operando opções a seco, da forma que eu já vi, da forma acadêmica que eu li, dos 8 livros que eu li, do Brasil e de fora, é muito difícil a pessoa ficar tradando opção e conseguir consistência com esse tipo de estratégia de compra seco, né? Não estou falando de estratégia de tape reading, por exemplo, que é uma outra análise, mas eu acho muito difícil. Né? Eu não conheci ninguém que conseguisse ganhar dinheiro de forma consistente e não tenha perdido muito operando opção a seco. Nós entendemos que a melhor forma de você ganhar com opção é realmente a gente vendendo e ganhando um pouquinho de teta, e ganhou um pouquinho, ganhou 2, 3%, é esse seu target, sai do mercado, zero a operação, acabou. Né? Tem muita gente que fala para mim, fala, Nelson, eu só quero ganhar um pouquinho mais que a renda fixa. Então você imagina, a pessoa quer ganhar um pouquinho mais que a renda fixa, ganhou 3%, 3,5%, sai fora, não precisa ficar exposto, a ideia é essa. Né? Do contrário, você compra um título de tesouro, por exemplo, o título de tesouro ele é bom por quê? Porque ele remunera bem. Qual que é a desvantagem? Você tem que tirar ele no vencimento para você não pagar muito. Então, qual que é a vantagem dessa aqui? Você coloca o dinheiro na corretora, tira 3%, pode pegar e ligar na corretora e falar, daqui 3 dias o dinheiro está na tua conta. Né? Então, é isso que é bacana. Pois, Isaías, eu que agradeço também, cara, porque durante o dia a gente tem sempre comentado aí, né, falando das táticas de operações aí, as simulações que nós fizemos aí, os resultados foram bastante promissores e as operações práticas também, né? Uma pergunta, a palestra da semana passada está gravada? Legal. Ô, Alexandre, obrigado. O Alexandre aí, da C-Sites aí, me ajudou muito de ontem para hoje, que a gente conseguiu subir essa plataforma aqui. Luiz Santana também, muito boa palestra, consegui entender. Bom didático, consegui entender, apesar de ser iniciante em opções. Tranquilo, Luiz. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para mim. Eu fico no Skype direto também. Então, pode mandar um e-mail para o nelson@everhead.com.br, falecom@everhead.com.br, ou pode me chamar no Skype também, se a gente conseguir te ajudar, a gente ajuda aí. Mas se é iniciante, baixa o e-book. Eu acho que ele tem bastante informação bacana ali. A gente tentou compilar um resumo desses 5, 6 livros que a gente acabou lendo aí, além do curso básico e avançado de opções que eu já tinha feito em 2010 então ele está bem bacana. E uma outra pergunta aqui, que a palestra está gravada? Está gravada. No canal da Everhead lá tem o link da semana passada e tem o link que mostra como preencher a planilha, mais ou menos da forma que a gente fez aqui, mostra como preencher a planilha. Tranquilo, gente? 9h12 já, mais de uma hora de hangout. Se posteriormente aí, para a semana que vem ou na outra, o pessoal quiser mais alguma coisa, aí, alguma palestra, mais alguma coisa não, mas alguma palestra relacionada a alguma dúvida, lançamento coberto, trava de baixa, como calcular os break-evens, tal. Nelson, pô, legal, eu entendi, mas como é que calcula o break-even? Né? De repente, talvez seja bacana, porque o pessoal sempre fala isso, quando o mercado começa a subir, você vai levar ferro na trava de baixa, né? Então a gente fez os cálculos até para a gente chegar na questão do break-even de alta e o cálculo do break-even de baixa é se não der exercício. Tranquilo, pessoal? Obrigado pela participação de todo mundo aí. Quem quiser, podem contar conosco. Legal, Anderson. Grande abraço, Andinho. Valeu, cara. E qualquer coisa, podem contar conosco, mande e-mail, Skype.
e a gente vai tirando a dúvida do pessoal. Tranquilo, gente? Obrigadão. Grande abraço para vocês.